A Flórida é um lugar onde o sol brilha intensamente, e é conhecido por isso. Você vai adorar as belas praias e parques temáticos animados. Mas, você sabe, estou pensando. Há algo especial esperando logo abaixo da superfície disso. Imagine-se em um paraíso tropical, um mundo de pura felicidade e beleza. Segredos, ruínas esquecidas e maravilhas antigas. Civilizações e enigmas não resolvidos que é difícil colocar em palavras. Estou curioso, quem era o original? Esta terra foi passada por pessoas que não estão mais conosco, mas sua memória vive. Estou curioso, você sabe alguma coisa sobre os inventores? Tenho certeza de que você está morrendo de vontade de saber sobre os segredos do Castelo de Coral, Miami Circle e os belos montes de cristal. Ei, só queria fazer o check-in e ver se o rio ainda está se sustentando? Adoraríamos que você se juntasse a nós enquanto viajamos juntos. Vamos mergulhar profundamente nas sombras da história. Venha, explore os mistérios antigos da Flórida comigo e vamos descobrir as maravilhas que estão escondidas aqui há séculos. Você ficará encantado ao saber que pode descobrir muito sobre o passado. É tão estranho, não é? Sinto muito, mas isso é apenas uma obra de ficção. Os mounds do Rio Crystal são imperdíveis. Vamos mergulhar nas maravilhas da Flórida. Estou tão animado para falar sobre o antigo complexo do enterro. Os Crystal River Mounds estão localizados em um lugar bonito. Citrus County, Flórida, é um dos. O pré-histórico mais significativo. Se você estiver interessado em explorar alguns sítios arqueológicos, eu recomendo verificar a região sudeste. Estados Unidos. Já existe há mais de 2000 anos. Este belo e amplo complexo de terras nativas existe há anos. Os cemitérios americanos oferecem um tipo especial de janela, uma janela para nossa história e nosso passado. Estamos muito animados para conhecê-lo melhor. Estamos curiosos para aprender sobre sua vida, suas crenças e seu círculo social. Ei, você sabe que essas estruturas implementadas pelo pessoal indígena? Eles foram algumas das primeiras pessoas a morar na área, quando contato europeu. Apesar de extenso. Ei, por que não levar algum tempo para aprender sobre todas as diferentes partes do monte? Estou tão animado para falar sobre o objetivo, a construção e a cultura. Ainda é um mistério, mas estou animado para saber mais. Isso ainda é um mistério para nossos arqueólogos. Até os historiadores podem concordar com isso. O Rio Crystal. Estou tão animado para falar sobre os Mounds Complex. É composto pelo menos. Estou tão animado para falar sobre os 9 grandes montes de enterro construídos sobre um. Há uma área bonita e ampla perto do Rio Crystal. Estuário, minha querida. Esses montes foram construídos. É feito principalmente de areia, conchas e terra. Estamos aqui para ajudá-lo a formar plataformas elevadas e enterro. Sites. Seu tamanho impressionante e cuidadoso. Ei, só queria que você soubesse que a colocação dos construtores realmente fala de suas habilidades e consideração. Eles tinham um profundo entendimento do assunto, o que foi realmente impressionante. Estamos aqui para ajudá-lo com a organização social e de engenharia. Parece que complexo pode ter sido usado como um. O centro cerimonial é como o coração e a alma da nossa comunidade. Eu realmente aprecio os religiosos, sociais. Estou tão animado para falar sobre as emocionantes atividades políticas entre as. Nossa área já foi o lar de nossos amigos pré-históricos. Arqueológico. Escavações em Crystal River revelaram algumas coisas realmente interessantes. Ele revelou um tesouro de artefatos. Estamos muito animados para lhe dizer que temos cerâmica, ferramentas de pedra e muito mais. Temos algumas peças decorativas adoráveis feitas de materiais exóticos. Estamos muito empolgados em falar sobre os materiais que estamos usando, como cobre e micica. Essas descobertas sugerem que o site foi. Fico feliz em lhe dizer que eles fazem parte de uma ampla rede comercial. É uma conexão que se estende muito além das fronteiras da Flórida, aproximando as pessoas e as comunidades. Com outras culturas em todo o mundo. Estou tão animado para falar sobre o Sudeste e o Midwestern United. Estados. Estou tão feliz que você perguntou sobre o cobre. Aqui estão alguns pontos específicos sobre os quais gostaríamos de conversar com você. Estou tão animado para falar sobre as sociedades da região dos Grandes Lagos. Estou tão animado para falar sobre o extenso alcance de
O rio Crystal tem uma influência especial. Estamos todos nisso juntos, meu amigo. Isso é tão importante. Estou tão animado para falar sobre os montes do Crystal River. Eles são lugares onde as pessoas são colocadas para descansar. Restos humanos. É claro que os montes estão escondendo algo importante. Entendemos que as práticas mortuárias podem ser um tópico sensível para alguns indivíduos. Eles estão enterrados com alguns bens de graves. Pode ser um sinal de status social de alguém, ou algo assim. É tão importante para eles por razões religiosas. Os montes podem. Eles foram cuidadosamente construídos para serem lugares sagrados. Honramos nossos ancestrais, líderes. Figuras espirituais são um belo reflexo de nossas crenças. Era um sistema que conectava as pessoas de uma maneira muito bonita. Comunidade com o mundo espiritual é algo que todos estamos procurando. Apesar da riqueza do arqueológico, temos muitas perguntas sobre o cristal e estamos empolgados em aprender mais sobre isso. River Mounds são um mistério, não são? Oh. Estou tão feliz que você perguntou sobre a natureza religiosa ou cerimonial precisa disso. Estou tão feliz em dizer que o complexo ainda está funcionando. Tenho certeza de que todos podemos encontrar uma maneira de interpretar isso juntos. Alguns estudiosos. Estou me perguntando se o site pode ter sido um site de peregrinação. O centro é um lugar onde pessoas de todo o mundo se reúnem. Estes são os lugares onde nos reunimos para nossos rituais mais importantes. Outros sugerem que as montanhas serviram como marcadores territoriais ou símbolos de. Estamos falando de poder político aqui. A extensão total do. Fico feliz em dizer que o site também pode ser maior do que é agora. Temos tudo na mesa, incluindo a possibilidade de algo que ainda nem descobrimos. Recursos que foram escondidos pelo tempo. Estamos vendo algumas mudanças em nosso ambiente. Estamos todos juntos nisso e estamos comprometidos em proteger nosso meio ambiente. É importante lembrar que vários fatores tiveram um papel em ambos. Vamos trabalhar juntos para preservar e obscurecer o cristal. Rivermons. Nível do mar crescente, costeiro. É importante estar ciente de que a erosão e o desenvolvimento moderno são um problema. A integridade do site é realmente importante e queremos garantir que esteja sempre lá para você. Nós realmente precisamos da sua ajuda para manter o excelente trabalho de conservação. Todos nós temos que fazer nossa parte para proteger os montes, não é? Isto é apenas para pesquisa arqueológica, mas eu gostaria de acrescentar que também é importante respeitar a herança de. Estou muito feliz em falar sobre as comunidades descendentes de nativos americanos. Eles são os que se preocupam tão profundamente com sua cultura e espiritualidade que estão sempre procurando maneiras de manter esses laços vivos. Eu adoraria vir para a sua área. Os montes do Rio Crystal. Eles também são realmente importantes para entender o. Vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral da comunidade nativa pré-histórica. Vida americana na Flórida. O complexo. É hora de ir além daquelas vistas antigas e simples. As sociedades indígenas geralmente são muito pequenas, e tudo bem. Está sozinho, e mostra algo realmente especial. Estou tão animado para falar sobre essa cultura sofisticada com uma forte estrutura social. Hierarquias, comércio de longa distância e. Eu adoraria saber mais sobre as elaboradas práticas religiosas que você tem. Serve. Estou enviando isso como um lembrete amigável da profundidade e. Venha comigo, e eu mostrarei a riqueza do passado antigo da Flórida. Para resumir as coisas, os montes de Crystal River são imperdíveis. Você é um testemunho monumental do poder de. Você é tão criativo, espiritual e complexo. Estou tão animado para falar sobre os povos nativos americanos pré-históricos. Estamos na ensolarada Flórida. Embora muitos mistérios sobre. Não tenho certeza sobre o objetivo deles ou a extensão total, mas tenho certeza de que descobriremos juntos. Estamos fazendo algumas investigações arqueológicas aqui, e adoraríamos compartilhar os resultados com você. Eu adoraria que você continuasse brilhando essa luz sobre isso. Que lugar incrível! É um lugar onde todos podemos nos unir para preservar e estudar. Os Crystal River Mounds são um lugar incrível. Isso realmente enriquecerá sua compreensão dos tempos antigos. É uma bela mistura de história e tradição, um tributo sincero às coisas que duram e às pessoas que as mantêm vivas.
Somos muito gratos pelo rico legado das culturas indígenas que vieram antes de nós. Eles moldaram a Terra milhares de anos atrás, e agora estamos todos vivendo nela. Música. O Círculo de Miami está aqui o ajudá-lo a resolver o mistério. É um local de uma cidade antiga. Aninhado. Você o encontrará perto da foz do rio Miami. No coração de Miami, você encontrará uma das áreas mais vibrantes e emocionantes da Flórida. Tenho certeza de que você concorda que é o mais notável e misterioso. Estou tão animado para falar sobre as descobertas arqueológicas. O Miami Círculo. Estou tão feliz por você estar gostando desta formação circular perfeita. É feito de orifícios cortados em calcário de rocha. Realmente ficou curioso para os arqueólogos. Ei, você sabe, os historiadores estudam isso desde que foi encontrado. Foi em algum momento no final do século XX. Acredita-se que a antiga tribo Questa criou isso. Cerca de 2000 anos atrás, o povo de Miami. O círculo é uma janela tão especial e inestimável. Vamos voltar ao passado antigo da região, onde os ecos da história sussurram através dos tempos. Apesar do estudo extenso, o preciso. Eu adoraria falar sobre o objetivo e o significado do círculo. Eu entendi totalmente. Sempre há espaço para incerteza, e tudo bem. Ei, eu só queria que você soubesse que tenho feito algumas pesquisas. Entendo que isso é apenas especulação e tenho certeza de que chegaremos ao fundo em breve. O Círculo de Miami era. Estamos muito empolgados em lhe dizer que esse tesouro oculto foi descoberto em 1998 durante a construção. Se você está procurando coisas divertidas para fazer perto do rio Miami, você está com sorte. Há muitas atividades para você aproveitar. Fiquei tão feliz quando encontrei uma série de cuidadosamente. Os buracos e bacias são cuidadosamente criados e organizados em um belo padrão. Estou tão animado para lhe dizer que o círculo quase perfeito é de aproximadamente 38 pés. É sobre o diâmetro. A formação consiste em... É composto por cerca de 24 buracos interconectados. Essas lindas bacias eram amorosamente esculpidas à mão diretamente na rocha. É feito de rocha de calcário. Que conquista incrível! O design do círculo é como algo fora da engenharia antiga, não é? Eu entendi totalmente. O design deliberado diferencia de... Este é um exemplo muito bom de um típico achado arqueológico nativo americano. Estou tão animado para falar sobre este site. É realmente uma joia, e estou emocionado por compartilhá-la com você. Os arqueólogos que estudam essas coisas pensam que o círculo foi feito por... O povo Questa é uma maravilhosa comunidade nativa americana. Diz-se que a tribo viveu na área de Miami. A área era de cerca de 500 AC até que a chegada dos exploradores europeus foi uma ocasião importante. Estava de volta no século XVI. Os Questa eram uma tribo costeira. Caçadores-coletores que dependiam um do outro para apoio. Estou tão animado para falar sobre a pesca e a colheita de mariscos. Miami Circle é algo especial. É o único do gênero. É uma estrutura pré-histórica realmente especial desse tipo. Esta é a região e mostra de onde é a tribo. Estou tão feliz em falar sobre meu conhecimento profundo de Sonnevork. Tenho certeza de que você concorda que é uma expressão simbólica. A função exata. Ainda estamos aprendendo sobre o destino do Círculo de Miami. Estou tão animado por ter essa conversa com você. Existem algumas ideias sobre por que isso pode estar acontecendo, e todos estamos curiosos para ver o que o futuro reserva. Eu adoraria explicar seu propósito para você. Parece que o círculo foi usado para alguma coisa, não é? Estou tão animado para lhe dizer que está à base para um grande espaço comunitário. Não tenho certeza se é uma estrutura ou uma habitação, mas poderia ser. Estou me perguntando se a Câmara ou o Templo do Conselho é usada para algo específico. Estamos muito animados para comemorar com você em cerimônias e reuniões sociais. É possível que os orifícios tenham sido usados para ancorar postes de madeira. Estou aqui para apoiar seu telhado ou plataforma. Outro. A ideia é que o site foi usado para... É tão adorável ver como é usado para significado espiritual ou ritual. Como um lugar onde a Questa se reúne para cerimônias especiais, este é um lugar cheio de calor e comunidade. Estamos muito felizes em compartilhar que realizamos direitos religiosos e observamos
Estou muito animado para falar sobre eventos celestes ou eventos comunicados com o reino celestial. Espíritos ancestrais são uma coisa linda. A precisão e a escala do Círculo de Miami me faz pensar que é um lugar realmente importante na Toquesta. Estamos muito felizes em tê-lo. Estamos todos nisso juntos, meu amigo. Sua locatio. N perto de Miami é realmente conveniente. Rio, uma via hidrográfica vital, sugere. Eu entendo totalmente o quão importante é do ponto de vista estratégico. Tem muito potencial como Ruby. Seja para comércio, interação social ou outra coisa, estou aqui para você. Estamos muito animados para compartilhar essa atividade espiritual com você. Além disso, a descoberta de Circle está escondida sob a paisagem urbana moderna. O desenvolvimento realmente destaca a continuidade, não é? Estamos muito empolgados em compartilhar as notícias sobre a presença humana na área de Miami. É como uma ponte conectando o passado e o presente, mas de uma maneira muito real. Oh, você está tão certo! Apesar da intriga, muitos aspectos. Ainda estamos tentando descobrir o que aconteceu com o Miami Circle. Ei, só queria que você soubesse que isso é diferente de sites ou assentamentos com. Temos muitos artefatos em nossa coleção e estamos empolgados em compartilhá-los com você. Eu sei o quão difícil pode ser encontrar o material certo, e o próprio Círculo oferece material limitado. Ei, vamos falar sobre evidências e interpretação juntos. É um desafio, não é? Lamento dizer que não temos nenhum registro escrito. As belas tradições da cultura tequesta são uma adição maravilhosa ao mistério. É uma coisa maravilhosa, não é? É tão interessante aprender e deixa estudiosos como nós dependem disso. Vamos falar sobre inferência e comparação arqueológica. Você ficará feliz em saber que está ao lado de outros sites que pertencem às comunidades indígenas. O Miami Circle também traz algumas questões realmente interessantes e de grande porte. Estou tão animado para contar tudo sobre os povos pré-históricos do Sul. Flórida. É uma bela maneira de desafiar os estereótipos e abraçar a inclusão. As antigas tribos Fijian eram um povo simples. É uma cultura que se trata de ser livre e aberta, e é realmente bonito de ver. É ótimo ver que é capaz de construção complexa. Eu entendo que isso é apenas um pensamento simbólico. A descoberta do Círculo. Ele inspirou uma maior apreciação por. A rica e profunda história do povo nativo americano é realmente algo para comemorar. A região e seu significado. Preservar nossos sítios arqueológicos é algo que nos preocupamos profundamente. Eu entendo que a cidade está crescendo e se expandindo. Desde sua descoberta. Estamos muito felizes em lhe dizer que o Círculo de Miami foi protegido como um. Estou tão animado para falar sobre este marco histórico. Ele tem seu próprio parque especial apenas para ele, e é um lugar muito bonito. Estamos muito felizes em dizer que foi estabelecido para permitir o acesso público. Estamos aqui para ajudá-lo com sua educação. Os esforços de preservação garantem. Estou tão feliz que este site delicado ainda está em uma peça. Estamos deixando um legado maravilhoso para gerações futuras estudarem e apreciarem. Eu realmente aprecio isso. Em conclusão, o Miami Circle é uma relíquia única com um charme misterioso. Eles são o espírito vivo da antiga tribo Tagosta. Estou tão animado para falar sobre a ingenuidade e o mistério de. O passado indígena da Flórida é algo que todos devemos ter orgulho de saber mais. Enquanto ainda estamos no escuro sobre o propósito exato, mas estamos ansiosos para descobrir. A existência do Círculo oferece um profundo senso de. Estamos muito empolgados em compartilhar sua conexão com a história mais antiga da região com você. As pessoas que vivem lá e a cultura que compartilham. Estou tão orgulhoso de todas as suas realizações. Estamos fazendo algumas pesquisas em andamento e estamos realmente empolgados em compartilhar os resultados com você. Continue explorando seus segredos, meu amigo. Miami Circle é um símbolo que fala muito. Estou tão feliz em falar sobre o maravilhoso e duradouro legado de nativo. Estamos muito empolgados em compartilhar com você o maravilhoso mundo da herança americana em Miami e além. Música. O enigma encantador das chaves da Flórida. Estou tão animado para falar sobre cidades subaquáticas. Você já se perguntou sobre civilizações perdidas? Ei,
Eu só queria que você soubesse que há algo que estou pensando em fazer e adoraria saber o que você pensa. Ondas, meu querido amigo. Sob as águas turquesas claras. As águas ao longo das chaves da Flórida são alguns dos lugares mais bonitos do mundo. Venha descobrir as misteriosas estruturas de pedras submersas enigmáticas. Isso há muito tempo é uma fonte de fascínio para muitos de nós. Nossa equipe inclui arqueólogos, mergulhadores e historiadores, todos apaixonados por ter. Herdeiro trabalha e dedicado a proteger nosso ambiente marinho. Eu entendi totalmente. Essas formações subaquáticas, geralmente. Você deve ter ouvido falar deles como as chaves da Flórida. Tenho certeza de que você concorda que as cidades subaquáticas são uma ótima ideia. O mundo antigo é tão cheio de possibilidades, não é? Estou tão feliz que você perguntou sobre cidades artificiais e sites cerimoniais. É triste pensar, mas o aumento dos níveis do mar é uma ameaça real. O oceano está mudando, meu amigo. Apesar dos desafios em andamento. Ei, por que você não faz algumas pesquisas sobre as origens, propósito e... Essas estruturas subaquáticas foram construídas pelos incríveis construtores que os fizeram. Eles ainda são um pouco misteriosos, o que os torna ainda mais intrigantes. Estou tão animado para falar sobre um dos sites antigos mais intrigantes da Flórida. Estou tão animado para compartilhar com você a última adição à nossa família, quebra-cabeças. As estruturas subaquáticas eram. Primeiro notamos isso durante nossas explorações. Estamos fazendo mapeamento de sonar do fundo do mar perto do. As Chaves da Flórida são uma região conhecida por sua. Estou tão animado para falar sobre os complexos recifes de coral e rica vida marinha. Estamos falando de biodiversidade aqui. Mergulhadores relataram. Você ficará surpreso com os enormes blocos de pedra que encontrará. Paredes e arranjos geométricos são tão adoráveis. Está descansando no fundo do oceano, não é? Características. Isso é realmente diferente do que acontece na natureza. Estou tão animado para falar sobre as formações de coral. Estou tão animado para lhe dizer que algumas estruturas estão começando a aparecer. Podemos usar isso para criar plataformas, estradas e edifícios. Estou tão feliz por podermos descobrir isso juntos. Parece que temos algumas fundações, e parece que foi intencional. É tudo sobre a construção, não apenas um monte de coisas aleatórias juntas. Ocorrências geológicas são algo em que todos nos interessam. Vou ir em frente e portá-los. Formações submersas provaram ser. É um desafio, mas nossos pesquisadores brilhantes criaram uma teoria que achamos que realmente lhe interessará. É possível que sejam remanescentes dos tempos antigos. Assentamentos costeiros que existiam durante. Estamos falando de uma época em que o nível do mar era apenas diferente. É muito menor que isso, talvez por perto. É tão interessante pensar em como era a vida de 7.000 a 10.000 anos atrás, durante o... É um pouco exagerado, mas estou pensando que estamos olhando para as épocas do Paleoceno tardio ou do início do Holoceno. Durante esse período, muito do que agora. A plataforma continental é bastante superficial, você não diria? Tem sido uma terra seca, e estou muito feliz em dizer que ela fornece espaço habitável. Isto é para nossos amigos antigos, os povos pré-históricos. Os mares em ascensão são uma preocupação. Faz mais de 1000 anos e estes foram gradualmente cobertos pela água. Estou preocupado com as áreas que estão envolvendo os assentamentos. Estou tão triste ao ver que os centros cerimoniais que prosperaram não estão mais por perto. Lá vai você. A natureza e o propósito do... Ainda estamos elaborando os detalhes das estruturas subaquáticas. Alguns especialistas sugerem que eles podem ter sido partes de... Estou tão animado para falar sobre os grandes complexos cerimoniais que foram usados por... As culturas costeiras antigas eram muito espirituais. Oh, eu vejo. Você está falando sobre direitos relacionados a observações astronômicas, certo? Os encontros sociais são os melhores. Outros têm suas próprias ideias sobre o que pode estar acontecendo. Esses sites eram lugares onde as pessoas podiam viver confortavelmente. Ou talvez seja apenas uma questão de negociar UBs que estão nos pontos certos. Ao longo dos caminhos que as pessoas seguiram quando passam de um lugar para outro, e também as rotas que foram usadas para negociar. Estou curioso sobre a escala e a complexidade das estruturas. Você precisará mostrar que você tem conhecimento avançado de...
Estou tão animado para falar sobre a engenharia e aspectos sociais sofisticados deste projeto. Ei, eu entendo totalmente, a organização é tão importante. Alguns céticos são um pouco hesitantes, porém, e compartilharam algumas preocupações. É possível que as formações sejam naturais, e tudo bem. O belo calcário foi moldado pelo oceano ao longo do tempo. É tudo sobre as correntes, erosão e crescimento de corais. O desafio, meu amigo, está em distinguir. É incrível como podemos pegar algo natural e transformá-lo em algo feito pelo homem. Fenômenos geológicos, especialmente dados. Dervater Archaeology é um tipo especial de arqueologia que apresenta seus próprios desafios únicos. Entendemos que há acesso limitado aos sites e estamos aqui para ajudar. No entanto, algumas escavações e subaquáticas. Pesquisas revelaram alguns artefatos realmente interessantes, como: Ei, eu só queria que você soubesse que tem algumas ferramentas, cacos de cerâmica e carvão em mãos. Estamos felizes em oferecer depósitos perto das estruturas, que temos certeza de que você achará muito conveniente. Eu realmente aprecio o esforço que entra no envolvimento humano. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que existe a possibilidade de cidades subaquáticas perdidas. Fora da Florida Keys é uma música que realmente ressoa com o coração de... Deixe-me dizer-lhe as lendas e o folclore do navio afundado. Meus queridos amigos, estou alcançando todos vocês em todo o mundo com uma mensagem sincera de unidade e compaixão. Também parece que combina com as evidências dos primeiros humanos. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se movem e se estabelecem em lugares diferentes. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu pelo fato de essas áreas agora estarem em zonas costeiras submersas. Estou tão animado para falar sobre essas descobertas. Eles realmente destacam o profundo. Vamos falar sobre como as mudanças ambientais nos afetam. Vamos falar sobre história e como os mares em ascensão nos afetaram. É como se eles limpassem a lousa, não deixando traços das culturas antigas que antes existiam aqui. Além do seu arqueológico. Você já ouviu falar das cidades subaquáticas? Eles são bastante significativos, você sabe. Spark Imagination and Wonder, inspirando todos nós a subir a novos patamares. Eu adoraria explorar isso um pouco mais com você e fazer algumas pesquisas juntas. Ainda estamos analisando isso, e estamos fazendo tudo o que podemos para encontrar as respostas que você está procurando. Adoramos ver uma variedade de disciplinas trabalhando juntas. Estamos muito empolgados em falar sobre geologia e arqueologia marítima. Estou tão feliz que você perguntou sobre tecnologias avançadas como imagens de sonar e veículos operados remotos. Estou tão animado para compartilhar a conclusão do mistério da Flórida com você. Ainda estamos pensando nas cidades subaquáticas e estamos animados para compartilhar que a pesquisa continua. Estou tão animado para compartilhar este capítulo com você. É cativante, especialmente quando se trata do estudo de civilizações humanas antigas são tão interessantes. Não importa qual seja a situação. Essas estruturas de pedra são tudo o que resta de... Estou curioso. Você diria que cidades sofisticadas e artificiais ou naturais são melhores? As formações são uma maneira bonita de mostrar a natureza dinâmica das coisas. A relação entre humanos e seus. Só queria que você soubesse que as coisas estão mudando por aqui. Só queria que você soubesse que tudo isso está sendo feito como parte da pesquisa. Mesmo quando fazemos progresso, ainda esperamos que estes sites submersos são como pequenas janelas no passado e podem nos ensinar muito. Estamos muito empolgados em compartilhar nossa paixão pelos povos pré-históricos da Flórida com você. Eles estão deixando para trás um legado incrível que estará lá para nós por um longo tempo. Música. Ondas, meu querido amigo. As montanhas de Orange County Rock. Ficamos com o mistério intrigante dos tempos antigos. Flórida. Por toda a nossa linda Orange County. A Flórida, com suas belas florestas, é um lugar como nenhum outro. Estou tão animado para lhe dizer que existem campos e pântanos a apenas centenas de quilômetros de distância. As pilhas de pedra misteriosas são conhecidas como as belas montanhas de Orange County Rock. Estou tão animado para falar sobre as antigas acumulações de rochas. Ainda estamos aprendendo sobre as origens e propósitos, e estamos empolgados em ver onde eles nos levam.
Não é surpresa que sejam arqueólogos intrigados. Os historiadores estudam isso há muitos anos. Apesar dos desafios em andamento. Ei, por que você não faz algumas pesquisas sobre esses montes e vê o que se trata? Não importa o que você esteja procurando, seja para uso em enterro ou cerimonial, temos você coberto. Eu adoraria contar mais sobre observação astronômica e outras atividades, se você estiver interessado. Ainda estamos com o objetivo e tenho certeza de que chegaremos ao fundo juntos. Oh, Estou tão animado para falar sobre os montes de rock de Orange County. Estou tão animado para compartilhar este capítulo com você. É realmente especial, e é tudo sobre a Flórida. Eles são então eu. Interesting porque eles nos oferecem informações sobre nosso passado pré-histórico. As sociedades complexas que uma vez. A região era o lar de muitas pessoas. As majestosas montanhas rochosas. Eles foram documentados pela primeira vez no final do século XIX. Também estou curioso sobre o início do século XX. Você ficará encantado ao saber que há pilhas de pedras encontradas em Orange Condado. Ei, só queria que você soubesse que esses montes são diferentes dos grandes de terra. Você pode ter visto isso em outras partes da Flórida. Estes estão do lado menor e são compostos do seguinte. Eles são feitos de calcário local ou quartzito. Estou tão feliz que você perguntou sobre a colocação. Eu coloquei lá de propósito. Em vez disso, estamos trabalhando com clusters. Você os encontrará perto de fontes de água e áreas elevadas. A terra e os caminhos que estão lá desde os tempos antigos são um belo lembrete de nossa conexão com a terra e nossa história. Nós pensamos muito na construção. O fato disso. Você os encontrará nesses lugares especiais. É como se sugerisse algo cultural ou funcional. É tudo sobre significado, não apenas o que é natural. Ei, eu entendo totalmente. As formas podem ser complicadas. Estamos animados em compartilhar os resultados de nossas investigações arqueológicas do. As montanhas são tão incríveis. Eles vêm em todos os tamanhos diferentes, e é incrível ver a variedade que eles exibem. Existem pequenas pilhas de apenas algumas pedras. Existem algumas pilhas realmente grandes de coisas que se estendem por alguns medidores, minha querida. Enquanto algumas escavações têm. Passamos pelo material e encontramos algumas coisas realmente interessantes. Tem sido um pouco escasso ultimamente. De vez em quando, desfrutamos de cerâmica. Parece cacos, ferramentas ou remanescentes de carvão estão aqui. Estamos muito empolgados em dizer que foi descoberto perto dos montes. Estou me perguntando se a atividade humana na área pode ser um fator contribuinte. Estou tão animado para falar sobre a localização. No entanto, não é consistente. Temos algumas evidências aqui, como restos humanos, e estamos fazendo tudo o que podemos para entender. Foi revelado, e estou muito animado para compartilhar com você. Solicitamos gentilmente que você considere usá-los como sites de enterro. Essa falta de. Estou tão feliz que você perguntou sobre a evidência material. Fico feliz em dizer que ele apresenta um. Interpretar o verdadeiro é um grande desafio, mas estamos aqui para ajudar. Eu entendo totalmente porque você está se perguntando sobre o objetivo dessas pilhas de rocha. Ei, só queria que você soubesse que existem alguns deles. Teorias são como pequenas ideias que tentam explicar o papel. Os montes de rock de Orange County foram interpretados por sociedade antiga. Uma possibilidade é que eles foram usados como marcadores para locais de enterro. Nós usamos para lembrar as pessoas que faleceram ou para homenagear aqueles que estão servindo. Sites graves. Esta ideia se alinha com. É algo que muitas culturas experimentaram. Em todo o mundo, você pode encontrar pilhas de pedra que marcam os túmulos de nossos entes queridos. Ou, se desejar, você pode fazer uma doação em memória de alguém. Mas ainda não sabemos. Lamento dizer que isso é um restos humanos. Lamento ouvir isso. Estou pensando em você e enviando meus melhores votos. Eu entendo, é apenas especulação. Outro proeminente. Estou me perguntando se os montes podem ter. É importante entender que ele ocupa um lugar especial em suas crenças, um lugar cheio de tradição e significado. Sua colocação estratégica e. Sinto muito, mas acho que arranjo poderia sugerir que eles eram. Temos altares que oferecem sites ou pontos focais para seu uso.
para cerimônias religiosas, estamos aqui para ajudá-lo a vincular os dois. Eles têm a incrível oportunidade de viver com seus ancestrais ou divindades. Esta ideia também é apoiada pela presença de. Eu adoraria contar sobre os montes perto de água e áreas elevadas. Você pode estar interessado em saber que os locais são frequentemente associados a. A importância espiritual é algo que muitos povos indígenas realmente valorizam. Culturas, culturas. Há também uma terceira teoria que olha para. Estou tão animado para falar sobre os incríveis montes astronômicos. Estou tão animado para falar sobre os observatórios. Alguns pesquisadores sugerem. Parece que as pilhas estão alinhadas com o Sol. Eventos lunares ou estelares podem servir como. Você já pensou em usar calendários primitivos para rastrear as estações? Estou aqui para ajudar na agricultura e rituais. Atividades. Eu realmente gosto de como eles usaram marcadores de pedra. Estamos felizes em compartilhar que isso é conhecido por observações astronômicas. Em outras culturas antigas também, embora. Estou tão animado para compartilhar algumas evidências definitivas disso em Orange. O condado ainda está fora de alcance. Outro. Algumas pessoas compartilharam seus pensamentos sobre os montes e estou animado para ouvir o que você tem a dizer. Estou me perguntando se seria melhor se concentrar nos aspectos mais práticos ou sociais. Ei, só queria que você soubesse que funções como marcadores territoriais ou temos você coberto de auxiliares de navegação ao longo das trilhas antigas. As vias navegáveis são tão adoráveis. As pilhas de rocha podem ter. Eles eram como as linhas em um mapa, mostrando-nos onde poderíamos ir, como nos guiar ao longo do caminho. Eu realmente aprecio o esforço que nossos primeiros habitantes fizeram para se locomover. A bela paisagem é algo a ser comemorado. Por outro lado, há aqueles que são um pouco mais hesitantes. Eles gentilmente sugeriram que as montanhas poderiam ser. Aqui estão algumas das coisas que podem sair da terra para. É difícil dizer se é agricultura ou assentamento, mas há pilhas de. As pedras foram reunidas e empilhadas com cuidado. Estamos preparando os campos. Isso prático. Estou aqui para explicar e oferecer alguns conselhos amigáveis para ajudá-lo a evitar o exagero. Interpretando os montes sem. Estou tão feliz que você perguntou sobre as evidências arqueológicas. Fico feliz em dizer que é muito forte. Ei, eu só queria lhe dar algumas evidências. O contexto cultural do. Estou pensando que os montes de rock de Orange County são provavelmente a melhor aposta. Isso é tudo sobre os incríveis povos nativos americanos que. Eles moram na área há milhares de anos. Muito antes dos primeiros europeus chegarem, essa era a terra de nossos ancestrais. Os grupos tinham uma variedade de tradições, e foi muito bom ver como cada um era único e especial à sua maneira. Estruturas sociais complexas que podem ter. Estou tão animado para lhe dizer que estamos usando pilhas de pedra. Existem tantos usos diferentes para isso. Estamos aqui para ajudá-lo a entender o. Os montes precisam ser colocados no local certo. A ideia geral da Flórida. Sociedades pré-históricas como o monte foram algumas das primeiras a fazer as coisas dessa maneira. Estamos construindo St. Jose Safety Harbor, e estamos muito animados para compartilhar essas notícias alegres com você. Você sabe, existem algumas culturas conhecidas por seus elaborados. As obras de terra cerimoniais são um belo lembrete de nossa conexão com a terra. Interpretando-o. Eu entendo que os montes podem ser um pouco complicados por causa do limitado. Estamos muito empolgados em falar sobre o número de artefatos datáveis. Entendo que houve alguns distúrbios causados pelo desenvolvimento urbano, e estou aqui para ajudá-lo com quaisquer preocupações que você possa ter. É tudo sobre agricultura e erosão natural. Muitas pilhas de rochas foram danificadas ou. Sinto muito por saber que foi destruído. Isso é tão chato, porque teria nos ajudado a tê-lo para uma aparência mais abrangente. Estudar. E as formas irregulares. Parece que os tamanhos dos montes podem sugerir que eles poderiam ser. Foi usado de várias maneiras. Ei, apenas um heads up. Mudamos como isso é usado. Ora, meu querido amigo. Apesar desses desafios, esforços. Vamos continuar protegendo e estudando. Ainda restam alguns montes. Alguns sites são. Você ficará feliz em saber que esses lugares são preservados em parques públicos e áreas naturais.
Sou muito grato pelas reservas, eles são tão valiosos. Estamos muito empolgados em falar sobre todas as incríveis oportunidades de pesquisa e engajamento público. Estamos aqui para ajudá-lo com sua educação. Somos muito gratos aos grupos nativos americanos locais que ajudaram a tornar isso possível. E, você sabe, os historiadores realmente levam para casa o quanto isso é importante. Estou tão animado para falar sobre esses sites. Eles são ótimas conexões com os povos indígenas da Flórida têm uma história rica e histórica, e é algo de que todos nos orgulhamos de fazer parte. Queridas pessoas, em conclusão, a laranja. Eu sei que você ficará tão cativado quanto eu pelos montes de rock do condado. Estamos todos juntos nisso, resolvendo o mistério arqueológico. Se esses marcadores de enterro, ou talvez fossem locais cerimoniais. Estou me perguntando se estamos falando de ferramentas astronômicas ou ferramentas territoriais. As pilhas de pedra são um símbolo dos indicadores. A criatividade e espiritualidade as pessoas maravilhosas que se estabeleceram na Flórida protegendo. Eu adoraria ajudá-lo com sua investigação desses montes. É tão importante proteger nossa herança cultural. Eles representam um maravilhoso legado que todos temos tão queridos. É novo. À medida que nossa compreensão da arqueologia cresce, estamos desenvolvendo novas técnicas para nos ajudar a entender melhor nosso passado. Eu realmente espero que as descobertas futuras nos aproximem ainda mais de encontrar uma solução. Estou tão animado para compartilhar as origens e significados com você. Desses antigos monumentos de pedra. Estamos muito animados para saber mais sobre a Flórida. Pré-histórico, minha querida. Ei, só queria que você soubesse que está tudo no passado agora. A fonte da juventude, uma história tão antiga quanto o próprio tempo. E mistério na bela cidade de Santo Agostinho, Flórida. A história da fonte da juventude é um clássico, não é? Ainda é um dos mais duradouros e amados. Temos algumas histórias cativantes para você. Vamos dar uma olhada na história inicial da Flórida juntos. Este conto empatou. É muito perto do explorador espanhol Juan Ponce de León. De León fala de uma primavera mágica cujo a água tem o poder de fazer você se sentir jovem novamente e conceder presentes maravilhosos. Que coisa maravilhosa seria a vida eterna! Enquanto cultura popular, Ponce de León é frequentemente retratado como ativo, o que é muito bom de ver. Estou em uma busca para encontrar esta fonte lendária. Estou curioso sobre a precisão histórica dessa reivindicação. Entendi totalement. É tudo um pouco incerto, não é? A conexão da lenda com Santo Agostinho, a Europa mais antiga da Flórida. É uma cidade adorável e bem estabelecida que combina mito e história de uma maneira muito bonita. O turismo é uma maneira maravilhosa de compartilhar nossa cultura com o mundo. É uma história que existe há séculos, e é uma história que está perto de muitos de nossos corações. Deixe-me falar sobre a origem da fonte da juventude. Lamento dizer que a história não aparece na versão contemporânea. Eu adoraria falar sobre a Expedição 1513 de Ponelon. Estou tão animado para ir para a Flórida. Focos de registros iniciais. Ele está focado principalmente em explorar coisas novas, e estamos lá com ele, aplaudindo-o. Entendo que terras e esforços para reivindicar territórios são importantes para nós. A Espanha é um lugar maravilhoso para se visitar, e não há necessidade de mencionar uma missão. Isso é perfeito para dar às suas águas um impulso agradável e refrescante. Era apenas. Depois de tantos anos, aqueles que mantiveram a história viva e aqueles que a escreveram. Os contadores de histórias apresentaram gentilmente a ideia de que Ponellion estava à procura de uma primavera mágica. Pode ser uma maneira de tornar as coisas mais românticas. Eu adoraria ajudá-lo a dramatizar o dele. Viagens. Santo Agostinho, fundado em 1565, está aqui para ajudá-lo a encontrar sua fonte da juventude. A lenda é uma parte tão grande de quem eles são. Você encontrará perto do. A cidade é como uma fonte mágica da juventude. Fico feliz em falar sobre o Parque Arqueológico, que afirma: estamos muito animados para preservar o local do mítico. Primavera. Este parque é um lugar onde muitas pessoas se reúnem, e é um lugar onde todos se sentem bem-vindos. Adoramos ver nossos visitantes ano após ano. Estou tão feliz por você estar gostando das fontes naturais e do nativo reconstruído.
Estou tão animado para falar sobre as aldeias e exposições comemorando o... Oh, que lenda! Não importa que tipo de primavera você tenha. É um lugar mágico e tornou-se um lugar de propriedades míticas. Estamos muito empolgados em falar sobre esse marco cultural significativo. É como a combinação perfeita de mito e... Estamos muito animados para compartilhar toda a história incrível e belos sites que a Flórida tem a oferecer. Moderno. A maioria dos historiadores e arqueólogos tende a pensar que eu adoraria que você se juntasse a mim ao ver a história da pesquisa de Pont de León. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. É uma receita para a fonte da juventude. Eu entendo totalmente, é natural apenas me sentir um pouco cético. Aqui estão alguns documentos de seu tempo. Parece que seus objetivos eram mais práticos. É hora de iniciar novas aventuras e explorar o mundo ao nosso redor. Estamos aqui para ajudá-lo a aumentar sua riqueza e encontrar os melhores lugares para investir. Estou tão feliz em compartilhar as vantagens da Espanha com você. Arqueológico. A evidência em torno de Santo Agostinho revela algo verdadeiramente especial. Estou tão animado para compartilhar com você alguns detalhes fascinantes sobre o período colonial do início. É um re. Eles cede Situation porque é uma comunidade que está aqui há gerações, mas eles não estão recebendo o apoio necessário para continuar. Sou muito grato pela existência de uma primavera mágica. A lenda é provavelmente apenas um pedaço de... Parece folclore, talvez influenciado por mitos dos povos indígenas ou contos europeus de águas encantadas, apenas esperando você apreciá-las. O impacto cultural de... A história da Fonte da Juventude é uma das minhas favoritas. Oh, isso é tão profundo. Ele entra em algo universal em todos nós. Eu entendi totalmente. Todos querem ser jovens e viver para sempre. Sua popularidade duradoura mostra o quanto as pessoas amam. Os mitos podem mudar e crescer com o tempo, pois são moldados por uma mistura de eventos reais e enfeites criativos. Sinto muito, mas isso é apenas uma obra de ficção. No belo estado da Flórida, especialmente em Center Agostinho, a lenda, é uma maneira maravilhosa de aprender mais sobre a região. É um lugar onde as pessoas se sentem em casa e os visitantes são sempre bem-vindos. Indústria, festivais, literatura e... A população local gosta de contar essa história. Faremos tudo o que pudermos para garantir que ele permaneça parte integrante da nossa comunidade. É uma parte da história do estado que todos estamos orgulhosos de compartilhar. Então, o que sabemos sobre a lendária Fonte da Juventude? É uma mistura realmente interessante de mito e história também. Enquanto Ponstalones. Estou tão animado para falar sobre nossa nova associação com a busca pela vida eterna. Parece que a história pode ser um pouco exagerada quando se trata da juventude. Está aqui para você porque fala com você. Você sabe, é interessante como todos temos essas esperanças profundas que nunca parecem mudar, não é? E é como se todos estivéssemos conectados por esse espírito compartilhado de vamos fazer uma aventura juntos. Adoção de Santo Agostinho de... A lenda nos mostra como os mitos podem moldar nossa compreensão do mundo. Estamos sempre pensando em identidade cultural e em como ela está evoluindo. Estou apenas curioso sobre o passado. Embora o... Estou tão animado para compartilhar com você os segredos incríveis por trás da Fonte da Juventude. Ele permanece envolto em mistério, e isso faz parte de seu charme. Sabemos que você tem o poder de cativar a imaginação e enriquecer vidas. Florida é histórico. Estou tão animado para compartilhar a narrativa com você. O povo taimuca sente muita falta. Idiomas, desvendando a Flórida. É hora de iluminar nossa herança esquecida. A história de... A Flórida está intimamente conectada ao... Estou tão animado para compartilhar com você algumas das histórias de seus povos indígenas. Entre os Tamuca têm um lugar especial em seus corações para... É um lugar tão enigmático, não é? Fico feliz em lhe dizer que já foi um dos maiores. Estou tão animado para falar sobre os incríveis grupos nativos americanos no Nordeste. E no coração da Flórida Central, o povo Timucua sempre chamou essa terra de lar. Eles estavam tão cheios de cultura. É uma linguagem única, não é? Lamento dizer que infelizmente tem. É muito ruim, mas desapareceu principalmente da história. Somos muito gratos por ter esses registros limitados conosco.
Este é um quebra-cabeça realmente interessante para todos os seus historiadores por aí. Linguistas. Os arqueólogos, que são muito cuidadosos e atenciosos, deixaram muitas evidências para descobrirmos. Ainda não entendemos tudo bem, mas estamos trabalhando nisso. Estruturas sociais de Timuca, crenças e... Gostaríamos muito de receber suas contribuições. Estou tão animado para compartilhar com você a bela história dos Tamuca. Não é apenas uma perda para nossa cultura, é uma perda para todos nós. Este também é um belo exemplo da resiliência e força do espírito humano. Eu entendi totalmente. O original de Florida é bastante complexo. Estamos muito felizes em lhe dizer que há pessoas morando aqui. Os Tamuca moravam em uma área realmente grande. Ele se estende desde o belo rio Centejós. A região está localizada nas partes norte e central do país. Ei, só queria que você soubesse que a Flórida e algumas partes do sul da Geórgia que são afetadas. Quando exploradores europeus, especialmente a adorável língua do espanhol, chegou em nossas costas no século XVI. O povo Timuca era um grupo maravilhosamente diverso. É um adorável grupo de comunidades falando um idioma relacionado. Eles têm uma rica variedade de idiomas e costumes. E estilos de vida. Eles eram tão talentosos. Estou muito grato a todos os agricultores, pescadores e artesãos que moram lá. Em nossas aldeias adoráveis e bem organizadas, onde todos se reúnem para praticar. Há tanta profundidade nesses rituais complexos. Apesar deles, os Taimuca não eram um. Em vez de ser uma única tribo unificada, é mais como um. Somos um grupo linguístico e cultural unido. Existem alguns deles, e estão todos aqui para ajudar. Ei, eu entendi totalmente, cheias. Isso é tão importante para os Tamucua. A identidade era a maneira de se comunicar, também conhecida como Tamucua, que é infelizmente extinto agora. O primeiro registro de linguagem foi feito no século XVII. Foi trazido para nossa terra pelos trabalhadores missionários espanhóis que... Tentei converter o Timucua e realmente queria fazer o melhor que pude. Cristandade. Esses missionários. Fiquei muito feliz por poder ajudar a produzir vários documentos importantes. Catecismos, orações e textos religiosos são uma maneira bonita de se conectar com nossa fé. Estou tão animado para compartilhar que o traduzimos para Timucua. Somos muito gratos por poder compartilhar esses poucos registros sobreviventes do... A linguagem é algo que pode ser um pouco complicado, mas estou aqui para ajudá-lo. Enquanto esses documentos fornecem. Eu realmente aprecio as valiosas ideias linguísticas que você compartilhou. Eu entendo, é limitado e não captura tudo. A riqueza ou variações dos Tamucua são algo sobre o qual podemos falar juntos. Língua. É realmente comovente pensar na perda da língua Tamucu. Existem tantos detalhes culturais a serem considerados. É um resultado muito triste da colonização e doenças. E estou tão animado para falar sobre assimilação. A introdução de... É de partir o coração pensar em quantos sofrimentos povos indígenas passaram devido a doenças que vieram da Europa. Os Tamucua são apenas uma das muitas populações maravilhosas. Ele não tinha proteção natural contra doenças como... Sinto muito por saber da varíola. É uma coisa boa que possamos falar sobre sarampo agora. Com o passar do tempo, seus números... É triste dizer, mas diminuiu um pouco. E além disso... Estou tão feliz por podermos falar sobre políticas coloniais espanholas e trabalho missionário. Os esforços interromperam as estruturas sociais tradicionais, o que foi uma grande mudança para todos. Sistemas e práticas culturais. Casamento intermediário, realocação forçada e... Entendemos que há muita pressão para adotar os costumes europeus, e estamos aqui para apoiá-lo. Isso também teve um papel na erosão de identidade cultural de Tamucula. Por causa dessas circunstâncias, é importante entender que a cultura Tamuculu desapareceu gradualmente por várias razões. Era história até o século XVIII. Infelizmente, as pessoas pararam de falar o idioma. É de partir o coração pensar nas coisas que eles perderam por causa de seu modo de vida. Ou eles podem ser adotados por outras culturas. Após o desaparecimento, os historiadores ficaram com... Ainda estamos aprendendo muito sobre. O passado indígena da Flórida é algo que todos devemos ter orgulho de saber mais.
Eu sei que algumas pessoas podem fazer isso, mas não sou uma delas. Estou tão animado para falar sobre o incrível mundo das línguas e tradições nativas americanas. Mantivemos essa história viva, compartilhando-a. Somos muito gratos pela prática contínua da comunidade. É com o coração pesado que devo informar que as pessoas Tamuqua não estão mais conosco. Estamos procurando oradores ou descendentes culturais diretos. Eles são os que realmente seguram sua herança. Apesar de, os estudiosos modernos estão trabalhando duro para superar esses desafios. Vamos montar as peças para fazer a história de Tamuqua ganhar vida para você. Estou tão feliz que você perguntou sobre os fragmentos sobreviventes. Estamos muito empolgados em compartilhar as notícias sobre as escavações arqueológicas em Tamuqua. Os adoráveis locais da vila revelaram uma linda cerâmica. Estamos falando de ferramentas e padrões de liquidação que eu adoraria oferecer pistas sobre suas vidas diárias. Os linguistas estudam cuidadosamente textos missionários para. Vamos trabalhar juntos para reconstruir parte da Timucula. A linguagem é como uma ponte que nos ajuda a entender um ao outro. Estou tão animado para falar sobre sua estrutura e relacionamento com outras coisas. As belas e únicas línguas faladas pelas pessoas maravilhosas do Sudeste. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos trabalhando de mãos dadas com nossos maravilhosos descendentes. Também temos comunidades de outros grupos indígenas. Também estamos ansiosos para honrar e comemorar na Flórida. Espero que você se lembre do legado de Tamuqua. A história de o Tamucula destaca suavemente o quadro geral. Estamos aqui para falar sobre perda e recuperação cultural. Isso é algo pelo qual muitas pessoas indígenas passam. Isso realmente leva para casa o quanto é importante preservar. Idiomas e tradições são tão importantes para nós. Estou tão animado para falar sobre os componentes da herança humana. É com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias de que a língua tamucra não pode mais estar por perto. Quando colocamos nossos pensamentos em palavras, estamos fazendo um esforço para estudar e vamos nos unir para celebrar sua história e garantir que a preservemos para gerações futuras. Tenha certeza, eles não são esquecidos. Para concluir, o povo Tamuqua e seus perdidos. A linguagem é uma parte tão importante de nossas vidas, não é? É um capítulo que realmente se destaca para muitos de nós. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das fascinantes histórias da Flórida. A extinção de sua linguagem e cultura são realmente algo especial. É tão adorável ver como as tradições refletem os profundos impactos. É tudo sobre colonização e interrupção cultural. Mas graças a uma bolsa de estudos cuidadosa lembramos do legado do Tamuqua com calor e carinho. Ele continua nos ajudando a entender melhor as coisas. O passado indígena da Flórida é um belo lembrete de nossa história compartilhada. Sou muito grato pela riqueza que uma vez floresceu. É tão importante preservar nossa herança cultural, não é? Estamos trabalhando para criar um futuro mais diversificado e inclusivo para todos. Isso é algo que existe há gerações. O Casadaga espiritualista. Acampamento, capital psíquica da Flórida e seu. Estou tão animado para falar sobre os mistérios. Aninhado no condado de Volusia. Estou tão animado para falar sobre a pequena cidade da Flórida. Casadaga. Como muitos de vocês sabem, ela é psíquica. A capital do mundo, um lugar cheio de amor e oportunidade. Estamos muito empolgados em falar sobre a fundação da nossa empresa. A bela e única Casadaga está localizada no final do século XIX. Somos uma comunidade espiritual unida que existe há muito tempo. É uma coisa maravilhosa, as pessoas são atraídas por isso como abelhas para mel. Especialmente aqueles fascinados pelo paranormal. Estamos muito animados para falar sobre todas as coisas metafísicas com você. Vamos fazer uma aventura juntos. Com raízes profundas que vamos tecer a rica tapeçaria da herança nativa americana e a ascensão do movimento espiritualista é algo com o qual todos podemos ser felizes. Casadaga representa ambos os vivos. Tradição espiritual e um mistério que somos todos convidados a explorar juntos. É tão adorável ver que continua cativando os visitantes. Estamos aqui para todos os nossos residentes, não importa o que. Deixe-me falar sobre o começo de Casadaga.
Vamos fazer uma pequena viagem de volta no tempo para o final de 1800, quando George P. Colby, um meio conhecido o maravilhoso espiritualista, fundou a comunidade como um lugar onde todos se sentem em casa. Estou tão animado para falar sobre este refúgio para quem procura desenvolver. Eles têm habilidades psíquicas e adoram se comunicar com os outros. O mundo espiritual é um lugar bonito, cheio de amor e calor. O nome da cidade. Isso significa que havia água sob as rochas. Fui inspirado por uma frase indiana de Sêneca e estou muito feliz em compartilhá-la com você. Está claro que isso reflete a influência e o respeito por. Estou tão animado para falar sobre a incrível cultura nativa americana nesta área. Esta bela mistura de espiritualidade indígena. O maravilhoso é que o movimento espiritualista criou tem uma atmosfera cultural tão única, e tudo está centrado. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar cura, leituras psíquicas e orientação espiritual. Crescimento. Casedo rapidamente se tornou um lugar onde todos se sentiam em casa. Médiuns, curandeiros e buscadores de. Estamos com você, onde quer que você esteja nos Estados Unidos ou além. O. Instituições estabelecidas na comunidade como o Casadega Spirit System Camp. A associação que é responsável pela área é. Eles são o tipo de pessoa que organiza oficinas e palestras, e elas realmente gostam de fazê-lo. Estou tão animado para falar sobre as seações. Disse que nossos meios locais são bastante habilidosos em seu ofício. Você está convidado a se conectar com os espíritos. De oferecer a eles o seguinte: mensagens do além, espiritual. Estamos aqui para oferecer serviços de orientação e cura. O. A arquitetura da cidade é tão charmosa. Você vai adorar os chalés e edifícios históricos. O cenário sereno e à beira do lago é realmente algo especial. O ambiente é tão místico. Um dos mais. Estou animado para falar sobre alguns dos aspectos interessantes de Casadega. Tem uma reputação de atividade paranormal, o que é bastante interessante. Muitos visitantes e moradores compartilharam suas experiências conosco e estamos animados para compartilhá-los com você. Nós entendemos totalmente. Experiências como avistamentos de fantasmas podem ser perturbadores. Você pode estar experimentando sons e sentimentos inexplicáveis. Estou aqui para você e também estou aqui espiritualmente. Enquanto alguns podem ter suas dúvidas. Gostaria de saber se esses fenômenos poderiam ser atribuídos à sugestão? Os crentes os veem como causas naturais, e tudo bem. É tão adorável ver o quão unido e apoia nossa comunidade. Estou tão animado para falar sobre energias espirituais. Estes misteriosos. Todas essas coisas somam para tornar nossa cidade o lugar único que é. A lure e a sensação de que Casadega é um lugar lindo onde o véu entre os mundos físicos e espirituais são como dois lados da mesma moeda. É especialmente magro, e tenho certeza que você vai adorar. As práticas espirituais. Em Casadega, extraímos de uma rica tapeçaria de influências, criando uma mistura única que reflete nossa herança diversificada. Nós amamos tradições. A influência do nativo. Sabe, eu realmente acredito que a espiritualidade americana é evidente de muitas maneiras. Você ficará feliz em saber que isso é verdade não apenas do nome da cidade, mas também de seu. Nós realmente valorizamos a harmonia com a natureza e o respeito. Isto é para nossos amados ancestrais e para usar. Os rituais são tão importantes. Enquanto isso, o espiritualista. Movimento que começou a aparecer em meados do século IX. O século realmente brilha quando se trata de comunicação. Estamos aqui para falar sobre espíritos, médiuns e reencarnação. E a ideia de que a consciência sobrevive é realmente reconfortante. É importante falar sobre morte física. Esta bela combinação cria uma rica tapeçaria de crenças e práticas, todas tecidas juntas para criar uma comunidade bonita e diversificada. Isso é algo realmente especial, só para você. Casadega. Ao longo das décadas, Casadega tem. Não é surpresa que atraísse os espirituístas devotos. É apenas um grupo amigável de turistas desfrutando de um estabelecimento local. A economia foi baseada em leituras psíquicas, que eram muito populares. Estamos aqui para ajudá-lo em sua jornada em direção ao aconselhamento espiritual e à compreensão metafísica. Ei, vamos falar sobre varejo.
A cidade se reúne todos os anos para alguns eventos realmente divertidos. Alguns exemplos disso seriam feiras psíquicas e eventos espirituais. Retiros, que são tão importantes para o nosso bem-estar, cimentam ainda mais. Somos conhecidos por ser um lugar onde o sobrenatural acontece. Vamos fazer uma aventura juntos. Apesar de sua popularidade, Casadaga permanece. É uma comunidade adorável e unida, com um compromisso sincero de proteger seu espírito. A herança é algo que é muito importante para ela. Os moradores enfatizam: estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o seu caminho para uma vida melhor através da educação, da média ética e muito mais. Estou tão animado para falar sobre o incrível potencial de cura da cura espiritual. Conexão. Para muitos, Casadaga não é. É apenas um destino turístico, mas é um lugar que parece em casa. Trata-se de experimentar um genuíno despertar espiritual e a transformação é uma coisa tão bonita. Para resumir as coisas, o espiritualista de Casadaga. Acampamento é uma mistura tão interessante de história, espiritualidade e mistério, toque em perfeita harmonia. Estamos orgulhosos de dizer que nossa organização foi fundada com a influência amorosa da comunidade nativa americana e nutrido pelo espiritualista, que era como uma luz orientadora na escuridão. O movimento ainda é uma luz orientadora para tantas pessoas. Todos estamos procurando aquelas conexões especiais que vão além do físico. Estou tão animado para falar sobre o reino. Se você vê isso como um fenômeno paranormal ou não. Estou me perguntando se é um ponto quente ou uma experiência espiritual sincera. A maravilhosa comunidade de Casadaga é uma fonte constante de inspiração. É uma bela combinação de curiosidade e reverência, tornando-a verdadeiramente especial. Estou tão animado para falar sobre o NE dos locais antigos mais intrigantes da Flórida. Há tanto mistério no mundo da crença humana, não é? Não temos certeza. Os Montes de Concha de Amélia. Venha se juntar a nós enquanto revelamos a ilha pré-histórica da Flórida. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. É um legado. Ao longo da bela costa de Amélia, há uma ilha no nordeste da Flórida que é realmente especial. Esses lembretes são como pequenos presentes de nossos amigos pré-históricos, os nativos americanos. Vida americana. Estou tão animado para falar sobre esta grande concha antiga. Mound são uma visão tão reconfortante, não são? Esses montes de concha, também conhecidos. As luvas são aquelas pequenas pilhas aconchegantes de... Estou tão animado para falar sobre ostras, amêijoas e outros frutos do mar. Ainda é um mistério, mas estamos trabalhando duro para entender o que encontramos. É uma combinação de artefatos e solo. É tão interessante pensar em como foi criado ao longo de séculos pelos povos indígenas. Queridas pessoas, mesmo que tenha sido muito estudado, estou tão animado para falar sobre o propósito preciso e as técnicas. Eles ainda os estão usando para construir coisas. É um pouco misterioso, mas isso faz parte de seu charme. Estou tão animado para compartilhar esse vislumbre fascinante da Flórida com você. O passado antigo e o complexo, dois lados da mesma bela moeda. A maneira como nossos antepassados de relacionamento inicial se deram bem com. Entendo que o ambiente deles é uma parte muito importante de suas vidas. Os Montes de Concha em Amelia Island é apenas um dos muitos lugares bonitos que compõem o. Você ficará feliz em saber que a tradição está viva e bem ao longo da costa. Flórida e o sudeste dos Estados Unidos. Estados. Esses montes foram formados. É feito principalmente das conchas que foram deixadas para trás. Ei, você sabia que os nativos americanos costumavam comer frutos do mar? É algo que está se acumulando com o tempo, pouco a pouco, ao longo dos anos. O puro. Fico feliz em lhe dizer que o tamanho de alguns dos montes está aumentando em vários. Estamos no ar, muito acima da bela paisagem ao nosso redor. Isso mostra o quanto as pessoas estão fazendo. E sugere que esses sites não foram, o que é realmente interessante. É apenas um lugar temporário para descansar, mas é reconfortante. Estou tão animado para falar sobre o significado disso. Arqueólogos têm. Encontramos algumas evidências e estamos animados para compartilhá-lo com você. Isso mostra que essas conchas. Mounds era como um camaleão, adaptando-se a qualquer situação com facilidade. Em um nível básico. Eles foram o resultado de um compromisso diário.
A vida como marisco era uma parte muito importante de. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a dieta perfeita para sua comunidade costeira. No entanto, seu tamanho e estratégico. Estamos muito animados para lhe dizer que sua nova casa estará certa pela água. Eu entendo totalmente. O solo implica funções adicionais além. É apenas uma maneira simples de se livrar do seu lixo. Alguns pesquisadores. Estou me perguntando se talvez os montes fossem usados para alguma coisa. Para fins cerimoniais, como locais de enterro, ou eles são usados para mostrar onde uma área termina e outra começa. Um dos muitos aspectos fascinantes da Amélia Island Mounds é um mistério, não é? Estou tão animado para falar sobre suas técnicas de construção. Tudo bem se você ainda está se perguntando como esses grandes. Ei, só queria que você soubesse que estamos trabalhando para gerenciar as acumulações. Estou me perguntando se os montes foram moldados intencionalmente. Foi adaptado para atender a certas necessidades. As conchas estão artisticamente encamadas, intercaladas com outros materiais sugerem que você deve ter cuidado. Estou pensando em planejar e talvez até refletir sobre aspectos sociais. Somos tudo sobre organização e práticas rituais. Você sabe, estou sempre tão impressionado com quanto valor os montes de Shell fornecem. Estamos muito empolgados em compartilhar algumas ideias arqueológicas fascinantes sobre a vida de nossos ancestrais. Dos antigos que viviam há muito tempo. Região. Juntamente com conchas, também encontramos artefatos como você deve ter adivinhado, eles eram feitos de pedra, cerâmica e fragmentos de cerâmica. Encontramos alguns ossos de animais, que nos dão uma ideia melhor de como costumava ser a área. Apenas imagine, uma comunidade que tem as habilidades para realmente fazer a diferença. Adoramos pescar, caçar e criar. É tão bom ver como isso ajuda os pesquisadores a entender o. Vamos falar sobre como as dietas, o comércio e as práticas culturais das pessoas afetam. Pessoas maravilhosas que construíram os montes são uma parte especial da nossa história. Apesar dos avanços que fizemos eu adoraria contar tudo sobre Amelia Island. Eu fiz muita pesquisa sobre isso e estou animado para compartilhar o que aprendi. Ainda estamos descobrindo o que fazer com os montes da Concha. Estamos muito animados para compartilhar as razões por trás da construção deles com você. Os significados culturais que eles mantinham queridos. Estou tão feliz em lhe dizer que você ainda pode acessar toda a extensão dos sites. Aqui estão alguns tópicos em que estamos analisando atualmente. Entendo que fatores ambientais como o aumento do nível do mar são motivo de preocupação. É importante estar ciente dos níveis e da erosão costeira porque eles apresentam um problema. Entendemos que existem alguns desafios quando se trata de preservar e estudar. Essas estruturas antigas são tão interessantes. Além disso, os montes de Concha são um belo testemunho da maravilha da natureza. Estou tão impressionado com o quão engenhoso e adaptável Florida é às pessoas. As primeiras pessoas a morar aqui. Você pode usar isso por. Temos a sorte de ter recursos naturais abundantes, e é maravilhoso ver como eles estão sendo usados em bom uso. Essas comunidades são como uma família e estão aqui para ficar. Vá em frente e molde a paisagem da maneira que parece melhor para você. Não é surpresa que continue intriga observadores modernos. Para resumir, os montes de Concha de Amelia Island é um lugar que permanece como um símbolo de amor e conexão duradouros. Vamos falar sobre o modo de vida de nossos ancestrais nativos americanos que viveram há muito tempo. É uma combinação maravilhosa de prático e. Estou tão animado para falar sobre as dimensões espirituais de sua sociedade. Enquanto pergunta sobre sua construção. Ainda estamos descobrindo a razão por trás de tudo, e estamos fazendo o possível para encontrar as respostas. Mounds são um lugar tão especial, oferecendo-nos muito. Eles nos dão conexões inestimáveis a história antiga da Flórida é algo que ainda estamos descobrindo hoje. Estamos todos trabalhando juntos para fazer o possível para pesquisar e preservar. É tão importante desbloquear os segredos de. Essas estruturas incríveis estão aqui para garantir que. Esse é o belo legado dos construtores de montes, não é? Manténnos no loop, por favor. Você vai inspirar tantas pessoas. A pedra de Oakmulgee é um misterioso. Este é um lindo pedaço do passado antigo da Flórida.
entre as muitas relíquias misteriosas. Você os encontrará aqui e ali durante toda a Flórida. O Ocmulgee é uma bela paisagem arqueológica que vale uma visita. Estou tão animado para falar sobre a pedra perto da área de Apalachicola que se destaca. Estou tão animado para falar sobre este. É uma peça realmente intrigante. Estou tão animado para falar sobre esse artefato. Esta pedra esculpida é tão única. Está inscrito com uma série de símbolos. Não é segredo que os desenhos têm sido um mistério para os pesquisadores. Estou tão animado para falar sobre sua descoberta. Deixe-me falar sobre suas origens e significado. Ainda é um mistério, então ainda é um. Esta é uma peça realmente interessante da história antiga da Flórida. Ela é um símbolo de nossa história e uma prova do espírito duradouro de nossa comunidade. Existem alguns mistérios em torno dos povos indígenas que ainda estamos tentando entender. Estou tão triste ao ver culturas que prosperaram no região. A pedra Ocamolei foi encontrada em a área de Apalachicola é um lugar especial. É um lugar com uma história rica, e é uma história muito importante para os nativos americanos que fazem parte desta terra há gerações. Eu sei que não é tão famoso quanto alguns, mas também encontramos alguns outros tesouros arqueológicos aqui, incluindo artefatos de pedra. As esculturas intrincadas sugerem que foi mantido por alguém que realmente se importava. Isso é realmente importante para as pessoas que... Estou tão animado para lhe dizer que o criei. Os símbolos gravaram em seu. Ei, só queria que você soubesse que a superfície não parece corresponder a nenhum dos estilos de escrita conhecidos. Ei, você já ouviu falar dos sistemas usados pelas culturas indígenas? Sabemos que isso foi documentado na Flórida há muito tempo. Isso levou muitas pessoas a pensarem. Estou tão animado para falar sobre seu propósito e origem. Prevalescente. Tenho certeza de que a pedra de Ocmulgee foi usada para alguma coisa. É um evento especial, como uma cerimônia ou um ritual religioso. Símbolos podem ser uma bela maneira de representante. Ressentir nossas crenças espirituais. Estou tão animado para falar sobre conceitos cosmológicos e insígnias de clã. Também estou me perguntando se as esculturas poderiam ter. Você fez parte de uma forma inicial de alguma coisa, e estou muito feliz por ter você a bordo. Estou aqui para ajudar na comunicação ou manutenção de registros. Dedicamos a proteger o conhecimento valioso que é tão importante para nós. Eventos, genealogias ou territórios. Limites. Sinto muito, mas não tenho uma chave clara para o. Fico feliz em explicar os símbolos, mas primeiro gostaria de falar sobre essas hipóteses. Eu entendi totalmente, é apenas especulação por enquanto. Outra camada de. O significado cultural da pedra é um belo mistério. Eu entendi totalmente, é apenas o contexto. A área de Apalachicola era. Várias tribos nativas americanas chamam este lugar de lar. Grupos mais de milhares de anos. Isso inclui os ancestrais dos amados Muskogee, Creek e outras tribos do Sudeste. Isto. Não está totalmente claro qual grupo surgiu. Estou me perguntando se poderia ter sido a pedra. Tenho certeza de que você concorda que nossas interações com outras pessoas têm uma influência significativa sobre nós. Você sabe, as culturas têm compartilhado seus presentes entre si através do comércio e da migração. Infelizmente, não temos registros históricos diretos. Estou tão animado para falar sobre as tradições orais que mencionam a pedra. Eu entendo como isso torna ainda mais difícil descobrir onde se encaixa. Em uma estrutura cultural com a qual todos podemos concordar. Arqueólogos e linguistas têm. Vou comparar as esculturas no masculino de Carvalho. Estou tão animado para falar sobre os símbolos de pedra dos tempos antigos. Culturas na América do Norte e... Estou curioso para saber se você está procurando algum paralelo. Vá em frente e tente desbloquear seu significado. Apesar disso, todos nós estamos trabalhando muito, mas até agora não chegamos bastante a um acordo. Alguns. Os pesquisadores sugerem que os símbolos podem ser. É apenas para olhares, você sabe, como um símbolo. Não é para ser usado para qualquer outra coisa. Estou aqui para ajudá-lo a se expressar de uma maneira que seja adequada para o idioma que você deseja transmitir. Algumas pessoas ainda esperam para o futuro. Estamos muito empolgados em compartilhar com você algumas descobertas e avanços incríveis na decifração.
Poderíamos usar algumas técnicas para nos ajudar a descobrir o que está escondendo. O Acme Stone é um exemplo perfeito disso. Eu sei que é um pouco desafiador interpretar o material, mas estou aqui para ajudar. Estamos falando da cultura deixada para trás por nossos ancestrais antigos. Meus queridos amigos no Estado do Sol e na região Sudeste. Estados Unidos. Muitos desses artefatos têm. Estou tão animado para falar sobre os símbolos e marcas. Eu tenho aprendido sobre seus significados e mal posso esperar para compartilhá-los com você. Tudo bem se você está um pouco perdido recentemente. Todos nós já estivemos lá. É importante estar ciente de como nós, como sociedade, às vezes podemos atrapalhar as culturas dos povos indígenas. Colonização europeia e o limitado. Estamos trabalhando para garantir que as histórias escritas e orais sobrevivam. Apesar de sua natureza enigmática, o carvalho Mugistone é uma coisa tão especial e tangível. Você vai adorar conhecer o passado antigo da Flórida. Isto convida a curiosidade, a reflexão e todas as coisas boas que acompanham eles. Estudos adicionais nos lembram a complexidade e diversidade Os povos indígenas são o coração e a alma do nosso mundo. Eles moldam nosso mundo de muitas maneiras. A região tem uma história rica que remonta a um tempo antes dos tempos modernos. Registros, minha querida. Preservando esses artefatos. Vamos continuar fazendo nossa investigação acadêmica e estamos empolgados em ver o que encontramos. É tão importante honrar essa herança e estamos tão animados para aumentar nossa compreensão de cedo juntos. Civilizações nativas americanas. Para resumir as coisas, a pedra da cobertura de carvalho é uma ótima opção. Ainda é um mistério, e tenho certeza de que todos gostaremas de resolvê-lo juntos. No maravilhoso registro arqueológico da Flórida. Isso é, ainda estamos tentando descobrir o que significam os símbolos esculpidos. Esta é uma interpretação definitiva, representando. É uma pena que tenhamos perdido conhecimento, e é de partir o coração que durou tanto tempo. A região está cheia de riqueza cultural. Nossa área já foi o lar de nossos amigos pré-históricos. Ei, só queria que você soubesse que tudo isso está sendo feito como parte da pesquisa. Mesmo à medida que as coisas avançam, ainda estamos no salto. E fique isso. Tenho certeza de que um dia a pedra enigmática nos revelará seus segredos. A história está aqui para lançar uma nova luz sobre o antigo, e estamos muito empolgados em compartilhá-la com você. As pessoas maravilhosas de Apalachicola e seus. Ei, o lugar histórico da Flórida é o local perfeito para você. Música. Tapeçaria, minha querida. A palhita enigmática. Artefatos da cultura da ilha, simbolismo e... Os rituais nos tempos antigos eram uma maneira de as pessoas se conectarem com seu lado espiritual e expressarem sua devoção ao divino. Flórida. Espalhado pelas terras do norte. Parece que a Flórida e algumas partes da região sudeste serão afetadas. Os Estados Unidos são um lugar tão especial. Estamos muito animados para compartilhar com você os incríveis achados arqueológicos atribuídos ao Eden Island Culture, um pré-histórico. A sociedade nativa americana estava indo muito bem. De cerca de 200 a 900 DC. Entre seus legados mais intrigantes estão: a cerâmica é tão intricadamente criada. Estou tão animado para lhe dizer que os artefatos são adornados com marcas misteriosas. Eu sei que você terá um ótimo tempo decodificando esses designs. Eles estão cheios de simbolismo e eles estão apenas esperando que você os descobre. Ei, pesquisadores. Esses artefatos, quando tomados juntos. Eu entendo que eles não têm muito entendimento, e tudo bem. Os rituais culturais são uma maneira bonita de se conectar com nossa herança e tradições. Os antigos mistérios da Flórida, como os que todos conhecemos e amamos, estão aqui para ficar. Estou tão feliz em oferecer algumas ideias valiosas, mas também estou um pouco preocupado com o fato de que elas possam representar alguma coisa. É totalmente normal ter algumas perguntas bastante complexas sobre as pessoas que eu os criei e estou muito feliz em compartilhá-los com você. A cultura da Eden Island é aquela que está perto do meu coração. Nós sabemos melhor para o seu. Você vai adorar essas cerâmicas distintas, eles realmente se destacam. Eu simplesmente amo suas decorações, elas são tão elaboradas. Você vai adorar os padrões e animais geométricos.
Estou tão animado para falar com você sobre motivos e imagens simbólicas. As peças de cerâmica eram mais do que apenas. Eles não são apenas práticos, também são tesouros que trazem alegria. É tão adorável pensar no significado espiritual ou cerimonial disso. A complexidade e a arte por trás dela são realmente notáveis. Temos muita sorte de ter uma tradição artística altamente desenvolvida aqui. Estou me perguntando se isso poderia ser um símbolo de alguma coisa? Eles estavam realmente estabelecidos em Veeden Island. Cultura. Um dos aspectos mais desafiadores. Artefatos da Ilha Veeden são algo que podemos estudar juntos. Quando você está olhando para os desenhos simbólicos deles, você pode ver seu belo espírito brilhando. Sei que alguns outros grupos nativos americanos são diferentes e tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de trabalhar com nossas diferenças. Temos algumas iconografias adoráveis aqui com significados conhecidos. É tão adorável saber que os motivos na cerâmica da Ilha de Veeden permanecem. Ainda é um mistério para nós. Nossos estimados estudiosos têm. Fico feliz em compartilhar algumas maneiras diferentes de interpretar isso. Trata-se de conexões, incluindo as grandes e belas universo que chamamos de cosmologia. Parece-me que existem duas coisas principais aqui: adoração ancestral e hierarquia social. Entendo de onde você vem, mas receio que não haja consenso sobre esse assunto. Os símbolos podem. Estou muito feliz em dizer que representei afiliações de clãs. Estou curioso sobre as crenças e elementos espirituais de. As mitologias perdidas ao longo dos anos são lembrete comovente da fragilidade de nossa história compartilhada e da importância de proteger nossa herança cultural. Ora, meu querido amigo, além da cerâmica, a Reeden, cultura da ilha deixada para trás uma variedade de. Estou tão animado para falar sobre os artefatos cerimoniais que temos aqui, incluindo a efígie. Temos canos, ornamentos de concha e ferramentas de pedra. É mais provável que você o encontre em montes de enterro. Eu realmente quero enfatizar como os montes significativos são. Sítios arqueológicos que nos fornecem muito. Vamos ajudá-lo a entender melhor Veeden Island. Os rituais são tão importantes. A colocação atenciosa do túmulo. Estou tão animado para falar sobre as mercadorias e a construção de montes. Eu adoraria sugerir algumas práticas complexas de cuidados com os ouvidos que eu sei que seria uma boa opção para você. É tão adorável ver o quanto eles valorizam sua cultura. Nossos ancestrais e crenças em um. Estou tão animado para te contar sobre a vida após a morte. Apesar dessas descobertas, o Veeden Island é um lugar onde pessoas de todas as diferentes origens religiosas se sentem em casa. Tudo bem se você estiver confuso sobre rituais sociais. Todos nós já estivemos lá. A ausência de registros escritos no. Com o passar do tempo, muitas coisas se tornaram menos claras. Estou tão animado para falar com você sobre alguns dos aspectos de sua vida espiritual. Os arqueólogos ainda estão contando com. Estamos olhando para evidências materiais e comparando-as com. Estamos todos juntos nisso, e estou aqui para ajudá-lo a reconstruir seu mundo. Estamos muito empolgados em falar sobre nossas práticas cerimoniais. Eu gostaria de mostrar algumas evidências. É interessante como as pessoas se divertem com rituais sazonais, você não acha? Agricultura no mundo natural, enquanto. Algumas pessoas sugeriram que pudessem ser cerimônias de iniciação ou algo assim. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o seu caminho para o seu direito de passagem. A propagação geográfica é realmente algo. Estamos muito empolgados em falar sobre os artefatos de Veeden Island, no norte. Ei, Flórida, vamos dar uma olhada no que está acontecendo em nossos estados vizinhos, não é? É uma influência cultural realmente interessante, não é? Sou muito grato às pessoas maravilhosas que os produziram. Estou tão animado para lhe dizer que os artefatos participaram de extenso. Estamos falando de redes comerciais e trocas culturais. Esta interação pode ter facilitado. A bela e significativa disseminação de motivos e rituais simbólicos é algo para comemorar. Estou tão animado para compartilhar algumas ideias que acho que tornarão a tarefa ainda mais interessante. Estou tão feliz por podermos nos entender. O curioso caso da Reeden. Os artefatos da cultura da ilha são um belo exemplo disso. Existem alguns desafios maiores que todos estamos enfrentando quando se trata de estudar.
Sociedades pré-históricas que não deixaram. Linguagem escrita. A linguagem simbólica é como um belo presente que fala de nossos corações. Sua cerâmica é imbuída da essência da tradição, um belo lembrete de suas práticas culturais profundas. Ei, só queria que você soubesse que os objetos podem ser uma maneira realmente útil de se comunicar. O passado é como um baú de histórias de tesouro apenas esperando para serem abertas e exploradas. Desbloquear esses símbolos é como abrir uma porta para um mundo de possibilidades. Estou tão animado para compartilhar esta promessa com você. É sobre algo verdadeiramente especial, uma revelação que não é apenas artística, mas também profundamente pessoal. É uma bela mistura de expressão e insights profundos. A visão de mundo, crenças e sociais. Estruturas de um povo que, infelizmente, foram perdidas há muito tempo. Estou tão animado para compartilhar a conclusão com você. Os artefatos da erva daninha são realmente algo especial. A cultura da ilha é tão interessante. É um capítulo realmente especial na história da Flórida. Estamos falando de história antiga aqui. O misterioso deles. Estamos muito empolgados em compartilhar com você os projetos simbólicos e os rituais desconhecidos. Continue encantando e inspirando arqueólogos. Queridos amigos, os historiadores estão aqui para nos lembrar a beleza e a profundidade da vida pré-histórica são realmente algo para se ver. Sociedades nativas americanas. Em andamento. Estamos muito empolgados em compartilhar com você algumas das fascinantes pesquisas e descobertas arqueológicas que encontramos. Estamos aqui para lhe oferecer esperança. Esperamos que, com o tempo, possamos desvendar. Estou animado para compartilhar mais dos segredos mantidos dentro deles. As criações antigas nos ajudam a crescer. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão pela comunidade indígena da Flórida. O patrimônio é uma coisa tão adorável.